Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma das práticas espirituais assim mais fascinantes e talvez menos compreendidas do Brasil, o catimbó. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o livro Catimbó, Magia do Nordeste, do José Ribeiro. A ideia é desvendar juntos os segredos e a história dessa tradição nordestina que é super poderosa. E essa pergunta da tela não é à toa, né? O catimbó muitas vezes está ali, envolto em mistério, muita gente confunde, mas o que tem por trás é, na verdade, séculos de história, de resistência, de sincretismo. É um universo espiritual único, e é isso que a gente vai explorar agora. Bom, e para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, o que é o catimbó, afinal? Depois, a gente mergulha nas três raízes culturais que formaram ele. Aí, vamos dar uma olhada por dentro do ritual, conhecer os famosos mestres da Jurema e, para fechar, falar sobre a resistência e o legado dessa prática. Então, vamos lá. Para começar, o básico do básico, né? Precisamos entender direitinho o que é o catimbó para não ter confusão. A definição, como está aí na tela, já entrega o ponto central. Tudo gira em torno da figura do mestre. Essa pessoa não é só um líder, sabe? É muito mais. É um conselheiro, um curador. É literalmente a ponte entre o nosso mundo e o mundo espiritual. A figura do mestre é a chave para entender tudo o que acontece ali. Agora, um ponto que é super importante esclarecer logo de cara. Muita gente mistura as coisas, mas catimbó não é macumba nem candomblé. São práticas diferentes. Como a fonte mostra, o catimbó é mais direto, mais simplificado no ritual. Não tem aquela hierarquia super rígida de filhos de santo que a gente vê no candomblé, nem aqueles protocolos super complexos. É uma prática com suas próprias regras, suas próprias ferramentas, como o tal do marca-mestre, esse bastão que marca o ritmo. Mas aí fica a pergunta. Se o catimbó é tão particular assim, de onde ele veio? A resposta, gente, está na mistura que formou o Brasil. É a convergência de três universos culturais gigantescos. Olha, essa citação do José Ribeiro é simplesmente a chave de tudo. Ela mostra na veia que o catimbó não foi algo que veio pronto de fora, sabe? É uma criação genuinamente brasileira, um verdadeiro caldeirão de culturas. Cada povo que está ali mencionado, negros, indígenas, europeus, trouxe uma peça fundamental desse quebra-cabeça espiritual. E aqui a gente consegue ver essa divisão de forma bem clara. Pensa assim. Dos povos indígenas veio toda a sabedoria das ervas, da cura pela natureza, a tradição do pajé. Da Europa, lá da Península Ibérica, vieram as rezas, os conceitos de magia, de bruxaria popular. E da África? Da África veio a tecnologia do transe, a forma de se conectar, de se comunicar com o mundo espiritual. É essa soma que faz o catimbó ser o catimbó. Não tem igual. Ok, agora que a gente já entendeu as origens, vamos espiar por dentro do ritual. Como é que funciona uma sessão de catimbó na prática? O que acontece ali naquele espaço sagrado? Tudo começa com a preparação da mesa. E não é de qualquer jeito, não. É um processo cheio de método, cheio de simbolismo. Repara nos detalhes. Tem a bacia com água limpa para purificar, a toalha clara, as velas, que iluminam os trabalhos espirituais. E olha ele lá, Santo Antônio, em destaque. Isso mostra, mais uma vez, aquele sincretismo que a gente falou, funcionando a todo vapor. Essa imagem é muito poderosa. A gente vê o mestre ali, em transe, usando a fumaça do cachimbo. E essa fumaça, gente, não é só fumaça. Pensa nela como um veículo. Um jeito de limpar o ambiente, de se comunicar com o espiritual. É um dos momentos mais centrais, mais marcantes de todo o ritual. E aqui estão os instrumentos sagrados, as ferramentas do mestre. Cada um tem um porquê de estar ali. O cachimbo e a maraca são instrumentos de poder, sabe? O crucifixo, de novo, a influência católica presente. O cauim, que é a bebida, e a chave. Esse detalhe da chave é fascinante. Ela é usada para fechar o corpo da pessoa como um ritual de proteção contra energias negativas. Muito interessante, né? Bom, a gente já falou bastante sobre a importância do mestre, mas vamos aprofundar um pouco mais. Quem são, de fato, esses líderes, essas autoridades espirituais do catimbó ou da Jurema? Basicamente, o mestre é o chefe do ritual, a autoridade máxima ali. É a pessoa que comanda a prática, que reza, que consola, que trata quem procura ajuda. É o elo de ligação entre o nosso plano e o plano espiritual. A responsabilidade, como dá para imaginar, é gigante. E um detalhe importante, os mestres não trabalham sozinhos.
Eles servem como um canal para várias entidades espirituais. E aí entra uma das figuras mais famosas e populares não só do catimbó, mas da cultura brasileira, o Zé Pelintra. Ele é a personificação da sabedoria das ruas, daquela malandragem pro bem, sabe? Uma figura de proteção tão forte, mas tão forte, que hoje ele está presente em várias outras religiões e manifestações. E agora, para a gente caminhar para o final, tem um ponto que é fundamental. A história do catimbó não é só sobre rituais e crenças. É, acima de tudo, uma história de muita sobrevivência e resistência. Isso aqui é muito sério. Por muito tempo, o catimbó foi duramente perseguido. A fonte destaca que a perseguição policial era uma coisa imediata, repressiva. Isso forçou que as sessões fossem feitas escondidas, muitas vezes no meio do mato. Ou seja, praticar o catimbó não era só um ato de fé, era também um ato de coragem, de resistência cultural. É por isso que quando a gente olha para o catimbó hoje, a gente não está vendo só um conjunto de rituais. A gente está vendo um repositório vivo da história. É a memória, a fé, a resiliência do povo nordestino ali pulsando. É uma herança que, contra tudo e contra todos, conseguiu sobreviver. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O que a história de sobrevivência de uma religião pode ensinar sobre a história de um povo todo? Porque, no fim das contas, estudar uma prática como o catimbó é mais do que só aprender sobre religião. É entender como um povo luta para manter sua identidade, para preservar seu conhecimento, para resistir. É, de certa forma, uma janela para entender a alma do Brasil.